ao mundo. Esta é a rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, junto com Lord Lawson, Dave Smith, e estamos felizes de estar com vocês. Veja, estamos estudando o versículo 42 do segundo capítulo do livro de Atos, e tem muita coisa aqui, e esta é a razão porque gastamos tanto tempo. Mas eu quero voltar para algo que o Lauren falou e o Dave falou também no programa anterior. Nós cremos que Deus ainda cura o enfermo. Nós cremos que o Senhor responde às orações. Nós cremos que Deus é um Deus de milagres. Nós cremos. Mas existem alguns pregadores e algumas igrejas que criaram um desastre. É a melhor maneira que eu posso dizer. É um desastre. E eles na verdade não têm. Eu quero dizer que não tem mais fé. Eu não acho que eles não têm muita fé, para ser honesto com você. Mas agora é assim. Se você vier para nossa igreja, você vai receber um milagre. Certo. Vai receber certo. uma bênção. E às vezes essa palavra está presa aonde tudo que você enxerga é taxado como milagre. Eles buscaram um sinal. É o que o livro diz, Sim. né? Buscando sinais e milagres. Exato. Enfatizando essas coisas. Certo. E nós cremos que Deus faz milagres, mas não é uma farsa. Certo. E não é algo que acontece com um estalar de dedos. Não é agradável a Deus, eu acho, milagres serem ditos quando não há evidência de um milagre. E eu conheço uma irmã que desenvolveu câncer. E ela foi para uma reunião e o evangelista disse para toda a multidão: você está curada, você não vai ter mais problemas, etc, etc. Ela morreu em 6 meses ou algo assim, menos que isso. Eu acho que não é sábio, a não ser que o Senhor especificamente fala para alguém falar isso, né? Você anunciar que alguém que é terminal, que os médicos disseram você vai morrer, anunciar cura, quando não há uma evidência de cura. E se nós seguirmos o padrão bíblico, Jesus disse para o leproso que ele curou. Ele disse: vá para o Vai se sacerdote, apresentar. apresente-se. Isto então validaria que o ministério de Cristo como Messias, se ele fizesse feito Certo. isso, não é? E é claro que não garante a fé das pessoas. Mas o que eu acredito que temos que fazer é, se há uma cura divina, um médico vai validar. Sim. Sabe, ele não vai curar, mas ele vai poder dizer: havia algo aqui e não existe agora. O raio-x mostra que havia câncer, agora não tem, só tem uma cicatriz. Já vimos isto várias vezes. Sim. Então, como alguém que ora pelos enfermos e alguém que diz: eu creio, eu recebi minha cura, então eu não hesitaria por um momento. Você pode provar indo para o seu médico e fazendo ele checar o que ele te diz. E isto não mostra uma falta de fé. Não é uma falta de fé, mas é uma prova válida, uma evidência de Cristo curando as pessoas. E neste mundo cheio de ceticismo e farsas, eu acho que é um testemunho poderoso. Paulo disse que ele saiu. Trófimo O deixou doente. Sim, Trófimo. Eu o deixei enfermo. Sim. E Paulo viu milagres, viu o morto ressuscitar. Sim. Mas, evidentemente, o Senhor não o curou. Pelo menos ele não fez naquela época. Certo. Não foi Epafrodito de Filipe? Eu acho que foi, sim. Certo. Então eram 2 homens e ele escreveu para a igreja de Filipe e disse: olha, ele quase morreu quando ele estava com Paulo. Sim. Ele estava com Paulo. Certo. Então, tudo isto mostra que... Evidentemente, eu sei que Paulo orou por ele. Claro. Eu tenho certeza que Com ele orou. certeza. Não há registro que ele recebeu a cura, pelo menos nesta época. Bem, e novamente, o que nós descobrimos é que o homem não está no controle, mas nós somos chamados para crer.
E é isto, sabe? Esta é a minha avaliação de tudo isso. Se alguém me diz que está doente, eu vou orar por ele. Eu não vou crer que Deus vai tocar e curar. Eu recebi uma carta de um ex-senador dos Estados Unidos, um tempo atrás. E ele pertencia a uma igreja metodista. E ele começou a escutar o nosso programa de rádio. E ele me escreveu esta carta e disse: eu fui enviado para casa para morrer e você estava ensinando sobre cura. E ele disse: eu liguei para o meu pastor para ele vir orar por mim, para eu ser curado. Porque eu escutei e a palavra entrou no coração dele, na vida dele, e queria que orassem por ele. E ele disse: o pastor falou bem, eu não posso ir, não tenho tempo. Na verdade, ele nem acreditava em orar pelos enfermos. Ele disse: eu vou enviar um outro pastor. E enviou. E ele disse que ele entrou naquele quarto e ele nem tirou seu chapéu quando orou, porque ele me deixou saber que ele não acreditava em nada disso. Por causa de quem ele era, né, um ex-senador dos Estados Unidos, então vai e ore por ele. Então, ele disse que ele tinha um frasco de óleo que ele encontrou em algum lugar. Ele nunca orou, nunca usou óleo na vida dele, tocou a cabeça dele e disse que o poder de Deus tocou aquele lugar, derrubou aquele pregador de costas no chão e tirou o chapéu de sua cabeça. O Senhor disse: você não vai me mostrar respeito, eu vou mostrar para você. E ele não falou na carta se o Senhor curou ele ou não. Eu não sei o que aconteceu, mas este é o estado da maioria da igreja hoje em relação à cura divina, em relação a milagres. O pastor não acreditava. E as pessoas, sabe, isto não é para hoje, eles ensinam. Era para aquela época, mas Deus disse que amanhã eu vou curar, mas depois não vou curar mais. Não. Sabe, isso é ridículo. Não. Mas, por outro lado, também, o que nós falamos brevemente uns minutos atrás, existem alguns milagres que, na verdade, não são milagres. E eu não acho que Deus se agrada com isto, de maneira alguma. Você dizer para as pessoas, especificamente, que tem uma enfermidade que é terminal, e dizer para eles: você está curado agora, e isso está falando mais do que uma pessoa. Esta pessoa, eu conheço uma irmã que ela tinha câncer no seio, e um pregador falou para ela: você está curada. E comece a confessar que você está curada, continue dizendo várias vezes: eu estou curada, etc, etc. E quando ela finalmente foi para o médico, ele disse: o que vocês fizeram? Se ela tivesse vindo 6 meses atrás, eu poderia ter feito por ela, mas agora eu não posso. Certo. É tarde demais. E ela morreu algumas semanas mais tarde. Certo. Então isto muitas vezes é o caso, mas é deixado de lado. É deixado de lado e ninguém chama atenção disso. E bem, existem... Olha, o que acontece é que coloca uma mancha no nome de Cristo, né? É verdade, porque a fé, sabe, é algo tão pessoal, mas se você não é curado, você sabe. Certo. Eu dei um testemunho, você deu, de cura. Quando Deus curou minhas costas naquele dia em particular, não havia nenhuma dúvida o que tinha acontecido. Eu não tinha que ter uma inspeção, porque a dor, você sabia. Sim, eu tinha me machucado, era a mesma coisa, e me deixou parado por 3 semanas. E aqui estava eu tentando subir uma escada, machucado, e Deus me curou. E não havia efeito colateral, nunca voltou. Sabe, como Jeremias falou, quando Deus cura, somos curados. Isto pode ser provado de todas as maneiras possíveis. Então, esse tipo de tolice, Isto não traz glória a Deus. Não traz. E traz, na verdade, uma repugnância, sabe, do mundo em relação ao cristianismo. Mas, mesmo com tudo isso, com essa repugnância, sabe, o uso errado e o abuso, eu ainda creio que Deus cura. Sim. Eu ainda creio que Jesus pagou pela cura. Eu entendo que toda cura que nós recebemos agora é temporária. Eu entendo.
mas eu ainda vou crer em Deus por aquele milagre de cura para ver. Sabe, eu estava lendo outro dia, um pregador falou que a cura não está na expiação porque os cristãos ficam doentes. Os cristãos ficam doentes, mas a salvação do pecado com certeza está na expiação e um cristão às vezes peca. Você pode falar isso de novo, por favor? Olha, a lógica que as pessoas não entendem, se Jesus morreu na cruz do Calvário e ele derrotou os poderes do pecado, isso quer dizer que o crente não vai mais ter que lidar com o pecado nessa vida? Não. Não. Então, use a mesma lógica, a verdade. Se Cristo pagou o preço pela cura, isto quer dizer que nós não vamos mais lidar com problemas físicos ou Cristo não pode curar hoje? Não, não. O poder de Deus sempre é exibido pela fé somente. Temos alguns casos, muitos casos, o que o David disse 3 programas atrás, que nós não sabemos. Obrigado. Não sabemos por que o Senhor não fez isto e aquilo. E nós confiamos nele, mesmo que nós não entendemos às vezes. Certo? E é isso que ele está nos ensinando. Sim. O que Jó disse, mesmo que o Senhor me mate, eu ainda confiarei em ti. E os 3 jovens hebreus? Se não, certo. Sabemos que ele é capaz de nos livrar, mas se não, nós ainda não nos dobraremos. É isso aí. Amém. Muito bem. Vamos tentar o versículo 42 de novo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aquela doutrina se encontra no versículo 38. Na comunhão e no partir do pão. Tinha a ver com a celebração da ceia do Senhor que se levou a cabo em um ambiente provavelmente muito mais informal que na atualidade. Vamos parar aqui por um momento. No partir do pão, na Santa Ceia. A Santa Ceia, como Paulo falou, é uma situação especial que foi intencionado para que nós não esqueçamos o preço que ele pagou na cruz do Calvário para nossa redenção, nossa salvação, a nossa vida eterna e tudo que nós temos no Senhor. Acabou o tempo, voltaremos daqui a pouco, não saia daí.